Olá, bem-vindo a você que está em mais um programa aqui de GZH, no YouTube de GZH, também nas nossas redes sociais. A gente está trazendo um pós-COP29, porque também tivemos um programa de pré-COP29 com o Rodrigo, também com a Carol Garski, para discutir um pouco da nossa expectativa. E a gente está voltando agora, o Rodrigo já cansado da viagem, mas também com bastante repertório para nos contar um pouquinho de como é que foi o evento. Algumas entradas da Gaúcha você já acompanhou aí, né? E os textos do Rodrigo também em GZH. E os nossos parceiros nessa cobertura, nesse desenvolvimento do assunto ambiental, na cobertura da COP29, tem um oferecimento de No Meio Ambiente Somos Todos Um Só, CMPC na COP29, Viva o Natural. Sulgás, para a transição energética do Rio Grande do Sul, a nossa energia nunca acaba. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, juntos pela reconstrução do nosso estado. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Bem-vindo de novo, Rodrigo. Cansado? Um pouquinho, né? Viagem longa, né, Tércio? Prazer estar com vocês aqui. Eu cheguei ontem à noite, né? Para quem está nos acompanhando, hoje eu estou meio perdido. Hoje é terça-feira, né? Isso aí. Nós estamos gravando aqui na Quarta-feira. Quarta-feira. Cheguei na terça, então. E 10 da manhã, depois de um voo Baku, capital do Azerbaijão, onde foi a sede da COP, até Istambul, na Turquia, depois Frankfurt, na Alemanha, depois São Paulo, depois Porto Alegre. Dá quase 48 horas de viagem, então assim, é cansativo. E eu fiquei muito surpreso com esse país que se chama Azerbaijão, né? Que a gente não tem muita noção do que se passa lá. E foi muito, muito bacana a cobertura. Interessante também, a gente vai rodar umas imagenzinhas aí para te acompanhar, porque o Rodrigo, ele tinha esse desafio de não só mostrar uma COP cheia de desconfiança, e que no fim das contas o Rodrigo vai nos contar que a desconfiança era meio justificada, mas também com um país que a gente não sabe quase nada, né, Rodrigo? O Azerbaijão, para quem está nos assistindo para entender, essas imagens que a gente está mostrando é o Estádio Olímpico de Baku. É a sede da COP. Cada país decide, né, onde vai ser construída a infraestrutura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP29 foi no Estádio Olímpico de Baku, fica um pouquinho afastado do centro da cidade, cerca de 20 minutos. Baku, a capital, fica às margens do Mar Cáspio, o maior lago, a gente chama de mar, mas é um lago, ele é salgado, água salgada, mas ele é um lago que faz fronteira ali com a Rússia, por exemplo. Então, o Azerbaijão ele faz fronteira com a Rússia e com o Irã, e também com a Armênia. Ou seja, o Azerbaijão vive uma região do Cáucaso que é bastante conflituosa, porque a Rússia em guerra com a Ucrânia. A Armênia, que o Azerbaijão tem um conflito ali por Nagorno-Karabakh, que é uma região, um enclave da Armênia dentro do Azerbaijão. E com o Irã em conflito com o Oriente Médio. Então, é uma região instável, embora um país muito rico do ponto de vista da economia, do petróleo, por exemplo. Um dos primeiros poços de petróleo foi feito ali na região do Mar Cáspio. Eu fiquei muito surpreendido, Tércio, com o grande mix cultural. Ele é um pouquinho do Império da Rússia, antigo Império Russo, foi uma república soviética até 1991, tem influência muito da Turquia, em que eles dizem que são um povo irmão, e tem uma influência dos persas também, porque foi Império Persa ali naquele momento. Então, a gente não é muito difícil a gente classificar, né, como é um país quando a gente se confronta com uma mistura de civilizações muito antigas. O meu hotel, por exemplo, onde era a sede nossa, a base nossa da RBS, era dentro da cidade antiga do século XII, ao lado de uma mesquita, ao lado de um palácio dos antigos chás, que eram os reis, né, do antigo Azerbaijão, e onde se formou a cidade, e onde ficava a população, digamos, a elite cultural, intelectual, econômica da cidade, intramuros. E aí depois a cidade foi se expandindo e ainda assim aquela elite continuava encravada, né, dentro da cidade antiga. Uma experiência riquíssima, eu acho que a COP é bem isso que tu falaste. A gente está vendo imagens ali dos tapetes persas, né, que tem essa coisa da influência da cultura, da né? cultura, isso é dentro da COP. Que foi montada nesse estádio, uma estrutura muito menor do que aquela que a gente viu em Dubai, na COP28. A COP28 foi, nos Emirados Árabes Unidos, assim, um esbanjamento de dinheiro. E dentro Parecia de uma... aquelas Expo que se fazem, né? E era, né? É. Era dentro da Expo, a Expo City,
que era justamente uma área que eles construíram em 2022 para uma Expo, né, que depois aproveitaram para a COP. Então tinha centenas de prédios com muita iluminação, muita pirotecnia. Foi a COP da riqueza, né, do esbanjamento, do dinheiro. Essa foi menor. A gente via assim que ela começava fora do estádio, com muitas estruturas, containers e tal, e aí depois ela entrava para dentro do estádio, mas lá dentro do estádio a gente nunca percebia dentro da COP se nós estávamos ou no estádio ou não, porque não tinha janelas. Essa foi uma sensação foi difícil, porque a COP de Dubai tu tinha assim, tu olhava o céu a todo momento, olhava as estruturas, o prédio, então tu tinha essa dificuldade que na COP agora, a 29, ela era muito mais fechada, menor público, e como tu falavas, desde o início ela foi questionada pelo esvaziamento dos chefes de Estado e dos líderes, e ao mesmo tempo ela concorreu um pouco com o encontro do G20 no Brasil. Né? E com o pós-eleição do Donald Trump também, politicamente. Isso aí foi em off, né? Contando um pouquinho dos bastidores para o nosso público. O clima entre os diplomatas, especialmente brasileiros, a sensação era de, assim, não sabemos para onde vamos. Né? Porque a eleição do Trump é um indício de que os Estados Unidos vão abandonar o Acordo de Paris, é um indício de não sabemos o que vai acontecer, porque os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do mundo, e o próprio pavilhão dos Estados Unidos, dentro do pavilhão das delegações, cada país tem a sua. O Brasil tinha 2 representações, uma oficial do governo federal e a outra dos estados da Amazônia Legal, né? Entre eles o Pará, que vai sediar a COP30. E ali tu tem todos os países. Então tu tinha China, Rússia, o Brasil, o próprio... e isso é um pouco do que a gente... Eu sei que tu gosta do assunto também, que a gente fala nas relações internacionais do soft power, né? Que é o poder suave, que é o poder de influência. Ali cada país monta a sua sede, a sua embaixada. E então o Brasil, por exemplo, distribuía as fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim, mostrava seus produtos sustentáveis. Aí tu tinha a China lá mostrando seus produtos. E os Estados Unidos era um esvaziamento. Sabe? Tu não encontrava quase ninguém para entrevistar, tu tinha uma sensação de que assim, não tinha eventos, né? Então quase já uma era pré-Trump 2.0. Uma entrega, de certa forma, porque para quem está nos acompanhando, mas o próprio Donald Trump, na campanha, já tem sinalizado esses temas, isso não está tirando da cabeça do Rodrigo. Ele já sinalizou que não é uma pauta importante, ele vê como um entrave ao desenvolvimento industrial que ele quer exercer nos próximos 4 anos nos Estados Unidos, né? Ele tem muito essa plataforma de reindustrializar as áreas que foram esvaziadas, aquela cena que a gente vê do Detroit, dos carros abandonados, né? Não é à toa que ele ganha lá em Michigan, naqueles estados todos que são industrializados. O Belt Road, né? E que contrasta com um evento que discute como vamos parar de emitir tantos gases a partir da indústria e também da agricultura, né? Então já era meio fim de governo Biden, início de era Trump, o pavilhão americano. E a COP, que eu via também, era muito a questão, assim, o Brasil se colocou como líder, porque tem a chamada Troika, né, que são as últimas 2 COP e a próxima, que é de Belém. Então, formada pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Azerbaijão e pelo Brasil. E eles estavam num certo acordo informal de não deixar fracassar. E a sensação era essa, até expressa nas declarações da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que chefiou a delegação diante da não ida do presidente Lula, né, e não ida de Joe Biden pelos Estados Unidos, não ida de Olaf Scholz pela Alemanha, mas a ministra Marina Silva expressou muito bem que esta COP era uma missão brasileira quase de não deixar fracassar o sistema multilateral. Porque tem muita gente que questiona, e nós mesmos questionamos aqui, acho que no último evento, que as COP, será que funciona? Reúne milhares de pessoas, gasta dinheiro, investimento, emite carbono, ou seja, está poluindo também, para resultados pouco efetivos. E aí uma das coisas que eu passei a realmente refletir sobre isso, Tércio, talvez ruim com elas, pior sem elas. Porque as COPs são quase como reuniões de condomínio, onde grandes países, todos os países do mundo, não é só os grandes, mas os 193 países integrantes da ONU se reúnem e precisa ser uma solução consensual. É diferente da reunião do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Então, os países precisam ter consenso. E olha só, tu botar 193 países para discutir o futuro do planeta em termos climáticos é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, se tu não tivesse essa reunião,
que eu sou bastante crítico em relação à COP, porque realmente concordo que se tem pouca efetividade no final. A declaração que a gente vai falar, ela é frágil, mas se não tiver, vai ser como? Talvez a gente tenha que rediscutir o modelo da COP. Talvez menor, talvez com mais frequência, em vez de um ano, uma vez por ano, né? Mas não tê-la, de certa forma, é deixar o cada um por si vigorar, né? E que já se mostrou em outros momentos da história um problema. E a gente está vendo ali faraônicas, as estruturas, a gente viu no vídeo, né, também de Baku. E um pouco essa sensação, Rodrigo, e eu estou falando um pouco da nossa cobertura jornalística Zero Hora, mas em geral, que dá o indicativo de que esse acordo para não esvaziar, ele só foi parcialmente bem sucedido, porque o resultado final de financiamento é inferior, o comprometimento com metas acaba não saindo da maneira que se esperava, e a gente acaba dando diz assim, olha, vai ter a COP30, prestem atenção, nós vamos discutir coisas muito importantes, mas a sensação é que o barulho em torno acabou gerando um documento final, né? Toda COP tem um documento final frágil. E também que depois eu estava acompanhando aqui um pouco, países africanos e asiáticos reclamaram muito das fontes de financiamento. Os países ilhas, que são aqueles que são mais afastados, inclusive se retiraram, né, do debate. Na Oceania ali também, né? Esses caras vão ser aqueles que são os primeiros a deixarem, a sofrerem os efeitos da mudança climática, que podem deixar de existir. Porque a elevação do nível dos mares pode deixar de existir esses países da Oceania. Tuvalu, Ilhas Fiji. Então, esses, num determinado momento, o que eu achava que era uma estratégia de negociação, vamos se retirar para provocar a situação, eles depois realmente, eles não voltaram e foram contrários à resolução final, né? Então, o que tem? Para o pessoal entender, cada COP tem a sua própria agenda, né? Então, que é meio que o objetivo do debate. É quase que o sucesso da COP vai ser medido por aquele tema. Então a COP de Dubai era, de certa forma, ter um compromisso final de que os combustíveis fósseis vão ser reduzidos os usos a partir de um determinado tempo. Então se chegou a esse resultado na declaração final. Pela primeira vez na história se disse que é necessário reduzir o uso de combustíveis fósseis. Tá bom. COP28. COP29 era a questão do financiamento climático. Quem paga a conta? Ou seja, o dinheiro. E talvez por isso, né? A gente sabe que sempre COP, eu até brinquei com vocês na COP passada, a gente sempre sabe que nunca termina no dia definido. Então era para terminar na sexta-feira, dia 22. Eu já até coloco o retorno de volta ali uns 2 dias depois, porque a gente sabe que vai atrasar. Eu não esperava que atrasasse tanto. Saiu no domingo, por volta umas 3 da manhã, ou seja, atrasou mais de 40 horas, né, o resultado final. Porque estávamos falando de dinheiro, e a gente sabe que quando fala de dinheiro, o bicho pega. Quem paga a conta? O que é o financiamento climático? Tem aquela ideia de que os países, a gente falou do chutando a escada, né? Os países ricos, países desenvolvidos, chegaram a tal nível de desenvolvimento queimando combustíveis fósseis, petróleo, gás. Ou seja, fazendo com que o mundo aquecesse, né? Para evitar que, pelo Acordo de Paris, se chegue a 1,5 graus até 2050, os países em desenvolvimento, as nações mais pobres, que é a maioria do mundo, precisam fazer uma transição para um tipo de energia mais limpa, né? Seja energia elétrica, energia eólica e tal. Só que isso é caro, isso custa dinheiro. Então pelos acordos climáticos, desde 2009, os países desenvolvidos devem pagar um valor, 100 bilhões de dólares por ano, para os países em desenvolvimento fazerem a transição energética e também adaptarem suas estruturas a efeitos climáticos, que é o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, né? Tragédias climáticas que estão acontecendo a todo momento e que requerem estruturas mais resilientes e tal. Investimento. Só que esses países nunca pagaram 100 bilhões de dólares, né? Os países ricos. E eles queriam agora, na COP, que outros países, e aí eu até concordo parcialmente, outros países que hoje não podem ser considerados tão em desenvolvimento, como a China, né? Que também é um grande poluidor. Eles queriam trazer a Índia, a China. Opa, vocês não são tão pobres assim, vocês podem contribuir também com esse montante, né? Esse era um impasse.
No final, bom, o Brasil liderou os países em desenvolvimento, junto com a China, junto com o próprio Azerbaijão, Emirados Árabes, todo o sul global, né? E, de certa forma, o que eu notei é que os países ricos, eles chegaram assim, ó, não, vamos tentar enrolar, vamos tentar deixar até o final, eles não chegaram com um valor, né, porque que se queria que aumentasse esse valor. O ideal, segundo as Nações Unidas, é que de 100 bilhões, olha o pulo, seria o ideal 1,3 trilhão de dólares. É muito dinheiro, né? Não ia conseguir. E aí, no primeiro rascunho que surgiu na sexta-feira, que foi a primeira vez que saiu um número, foi na sexta-feira, no último dia saiu um número. Ninguém falou de grana antes. Só se chegou num número na sexta-feira, faltando 2, 3 horas para acabar a COP. E aí chegou a 250 bilhões, né? De 100 para 250, bem longe de 1 trilhão. E aí o Brasil não aceitou, ninguém aceitou, e na calada da noite, lá no meio da madrugada, depois de passado um dia, sábado, madrugada de domingo, se fechou então os 300 bilhões, né? Que todo mundo aqui no sul global, os países em desenvolvimento acharam pouco, evoluiu um pouco, 300 bilhões até 2035. Esse é o valor, então, que os países ricos vão pagar. Essa é a declaração final, em resumo. Tem outros detalhes e tal, mas o que importa é isso, né? E a COP do Brasil vai ser, no ano que vem, sobre, como eu falei que tem as agendas, né? A COP do Brasil vai ser sobre as NDCs. O que são as NDCs? As emissões que cada país tem que reduzir, uma meta de redução. O Brasil se antecipou e já antes da COP divulgou a sua. Né? No meio, né? Ali, na verdade, eles chegaram a divulgar na sexta-feira, até para causar um impacto. Né? Na sexta-feira, a COP começava na segunda, divulgaram na sexta. E, na verdade, eu até embarquei um pouco na crítica, que era o seguinte: reduzir emissões de 59%, entre 59% e 67% até 2035. O que eu critiquei naquele dia? Essa matéria, essa notícia, ela entrou no meio da noite, final da noite no Brasil, escondido no site do Planalto. Então, assim, quem viu, viu, e que, é um negócio importante. Né? Então, ok, aí todo mundo repercutiu e tal. Teve essa crítica de ter sido pouco divulgada, o Planalto não ter divulgado com grande alarde. Eles já criaram o caso, o Brasil, o governo brasileiro, porque só os Emirados Árabes Unidos tinham divulgado. Então o Brasil criou um pouco assim, de vamos liderar esse movimento, começando a COP, que os outros países também façam isso. Não fizeram, porque eles têm até fevereiro para divulgar suas metas de redução, para ser consolidadas na COP 30. Né? Então, eu achei ousado. Depois a minha análise foi essa. Num primeiro momento eu pensei, muito difícil, mas reduzir 67% de emissões de gases poluentes até 2035, sabendo-se que as principais emissões de gases poluentes no Brasil é do desmatamento, é bem difícil, né? Então, bem difícil. E também envolve, daqui a pouco diz assim, mas o governo... Não é o governo fazer, né? É o governo dar instrumentos de financiamento para que indústrias façam a transição dos seus processos, para que pequenos e médios agricultores possam ter mais tecnologia no desenvolvimento de pecuária ou de diferentes culturas, ou seja... É o cara lá na ponta também que planta milho, soja, que também vai ter que se adequar, ter fontes de financiamento, mudança estratégica. Então é uma cadeia enorme que se envolve isso, né? A agricultura, a indústria, os serviços, o comércio, a TI, a tecnologia que todo mundo fala, também emite poluentes, ou seja, não adianta, vamos fazer uma indústria limpa. Não existe essa indústria totalmente limpa, né? Então, data centers, tudo isso precisa entrar. Então, 67% é dizer mais ou menos que o que a gente gera hoje, em 2024, daqui a alguns anos a gente vai estar gerando 2/3 menos do que isso. E tu falaste do agronegócio, né? Eu estava pensando aqui que, aí puxando um pouco a brasa para o nosso assado, né? Que é o Rio Grande do Sul. A gente falou que tinha expectativa do Rio Grande do Sul ser protagonista da COP, né? Eu até achei que eu chegaria lá e encontraria grandes painéis mostrando a tragédia gaúcha. Eu achava que era isso que ia acontecer, sabe? Com o que aconteceu em maio no Rio Grande do Sul. E tu falaste do agronegócio. E aí eu penso no produtor rural que sofre tanto com a estiagem quanto com as cheias, né? Perderam lavouras inteiras, né? Então, aí eu conversei com o Jorge Viana, por exemplo, presidente da Apex, né, a agência de exportação, e ele falou uma coisa curiosa, que de repente, assim, o plano safra, que é extremamente aguardado e necessário, talvez tenha que ampliar o seu percentual para medidas de adaptação. Então, o seguro agrícola, que é X, vai ter que ser 5 vezes X, por exemplo. Né? Então,
não tinha grandes slides, imagens sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul sempre era citado. Então, quando o Brasil colocou as suas NDCs e apresentou para a ONU as suas metas de redução, no segundo parágrafo estava o Rio Grande do Sul citado como exemplo no documento, né? Que sofreu em maio suas piores cheias da história, perdas de vidas, perdas financeiras. Então, tu sentia o Rio Grande do Sul presente nas entrelinhas. E aí, o Estado que não enviou seus líderes do executivo, né? Ou seja, o governador Eduardo Leite não foi porque tinha a sua agenda lá na Ásia, na China e no Japão. O prefeito reeleito Sebastião Melo também não foi. Então, estavam representados o governo do estado pela secretária Marjorie Kaufmann e o prefeito pelo Germano Brent, secretário de Meio Ambiente, que tiveram painéis bem importantes. A secretária Marjorie, por exemplo, falou perante o plenário principal da ONU, citando, né, o case Rio Grande do Sul como uma das regiões que sofrem com os eventos climáticos, assim como a República Tcheca, assim como a Espanha, Valência, assim como a África do Sul, como os Estados Unidos, questão dos furacões. Mas ela citou, e aí ela falou que mais do que financiamento climático, é necessário, mais do que dinheiro, é necessário também educar um pouco os gestores públicos, ou seja, ter informação técnica, né, para o gestor público. E aí o Rio Grande do Sul, o governo, lançou um painel que é o chamado Roadmap, né, que é um mapa do caminho climático que pretende-se que até o final lá de Belém, da COP30, se tenha, cada prefeitura vá lá e preencha o que tem de tema de casa. Ou seja, tem plano diretor, tem comitê climático, tem plano de evacuação, enfim, tem uma lista ali que tem que se dar check se tem ou não tem, e com isso o governo do estado vai ter ali um mapa climático com relação do Rio Grande do Sul. Isso é anúncio do estado. Anúncio da prefeitura, foram duas plataformas também que o secretário Brem fechou, que uma delas é com relação às obras de enchente, né? Então, situação dos diques, sistema de proteção, tem toda ali, é possível acompanhar no site os valores investidos e o quanto foi executado. Essa é uma plataforma de transparência. A outra plataforma é com relação às ameaças climáticas de Porto Alegre. Não é só enchente, né? A gente tem risco de deslizamento, ondas de calor, mosquitos, estiagem, enfim, tem várias, que foram anunciadas num estudo feito na COP28. Agora, na COP29, então tem um site em que é possível também avaliar como o que está sendo feito, que também é uma medida de transparência, o que está sendo feito em cada uma dessas ameaças que Porto Alegre sofre, né? E teve, ao final, um anúncio de 2,5 bilhões de dólares anunciados num acordo entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, para fazer um estudo nas regiões, são 11 bairros de Porto Alegre que sofrem com enchentes. Então vai ser feito um estudo nos arroios Passo das Pedras e Passo da Mangueira, todos ali na região da Zona Norte, né, e especialmente o Sarandi, que é muito atingido, para que se faça um sistema de macrodrenagem, né, que tente resolver. É um estudo, por enquanto. Esse dinheiro é pouco, 2,5 bilhões para uma obra, por exemplo, é pouco. Mas para o estudo, e aí provavelmente vão ser contratados aqueles pesquisadores da Holanda, né, a Tané Baquin, da Universidade de Delft, e aqui com o professor Tucci, que o prefeito eleito Sebastião Melo sempre cita, né, nas entrevistas sobre o sistema de drenagem e tal. Esses vão fazer um estudo para, então, viabilizar algum tipo de obra e provavelmente vai ter que ter mais dinheiro. Esses pesquisadores, né, da Holanda, que o Rodrigo está citando, tem várias colunas no site, né, Rodrigo, que tu fala sobre o trabalho deles, as entregas, as análises, os diagnósticos que eles já fizeram sobre o Rio Grande do Sul. Tanto para a prefeitura quanto o governo do estado, né? Quanto o governo do estado. Então, procurando lá em GZH, tu vai conhecer mais esse pessoal, ele não é novo, né? Eles já conhecem a situação do Rio Grande do Sul, já fizeram alguns diagnósticos, já teve conversa do governo do estado, sim, inclusive, com eles. Né? Não, ele já teve, eles vieram aqui, fizeram, né, longos estudos, reuniões junto com a URGS, com a USP, tentando encontrar um caminho para que se reduza o impacto dos eventos extremos, dos fenômenos das tempestades, eventualmente, ou da estiagem, para não só o sistema de Porto Alegre, mas também
das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Então foram anúncios assim que pontuaram a COP, e aí como eu saí daqui aquela vez que a gente conversou na nossa última live, né, Tércio, falando que COP é meio caótica, né? Porque é isso, a gente tem que acompanhar um pouquinho da geopolítica. Então tem que estar ligado nos conflitos, do conflito da Rússia, por exemplo, que piorou muito, né, com o uso de um armamento que pode ter capacidade nuclear pelo Putin em relação à Ucrânia. O Oriente Médio agora chegamos a um cessar-fogo aí entre Israel e Hezbollah, mas a coisa continua com relação ao Hamas, então o conflito aí ainda com o Irã. Então tem o aspecto, a saída do Trump, provavelmente, né, do Acordo de Paris. É um mundo muito mais conflituoso, muito mais complexo do que nós tínhamos. Então tem a questão geopolítica. Tem o posicionamento do Brasil. Com um governo que tem ainda mais 2 anos e meio de mandato, é um governo que se posiciona como líder do meio ambiente e como líder global, do sul global. E aí a gente tem esses aspectos do Rio Grande do Sul, que acaba virando protagonista, né? Tem o aspecto da indústria que tu falaste, do agronegócio, que é importante como meio de solução do problema, como caminho de solução de problemas de desmatamento, de separar o joio do trigo, de separar o agronegócio do desmatamento ilegal. Então, e tem os aspectos curiosos, né? Que eu achei nessa COP, eu até achei particularmente menos inovação. Não tinha tanto em Dubai, eu via muito, né? O uso de drone, uso de máquinas com inteligência artificial. Então, assim, nessa eu achei mais pobrinha, sabe? Em relação em termos de inovação. Tinha lá o caviar de Baku, que é muito famoso, e que aí ele é feito de uma forma sustentável. Então, bacana. A gente viu imagens ali que tu falaste de uma cidade ali que a gente mostrou. Aquela cidade ali é a White City, Baku, uma coisa assim, em que uma cidade que foi erguida sob o petróleo está tentando se tornar mais limpa. Mas nós estamos falando de um governo autoritário, né? A gente não pode esquecer disso. E boa parte da economia, isso é interessante falar, né? Teve uma crítica antes, o Rodrigo foi lá, visitou, é um país que até mostra alguma suntuosidade ali, né? Algum luxo. Uma economia predominantemente numa energia fóssil, e tá todo mundo criticando a energia fóssil. E essa é o segundo país que que cedia uma COP que é exportador de petróleo, né? Assim como foram os Emirados Árabes Unidos, agora o Azerbaijão. E agora, em Belém, 2030, vai ser pela primeira vez nos últimos 4 anos, porque teve Sharm el-Sheikh no Egito, que nós teremos uma COP pela primeira vez num país democrático, né? Com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão. Eu não podia lá no Azerbaijão sair gravando na rua, mostrando imagens claro. Da cidade, porque a todo momento eu tirava o microfone da mochila, vinha um guarda, vinha um policial dizendo, quem tu é? Eu digo, tô na Copa, bom, mas não pode gravar aqui. Então tinha isso, né? Verdade. E eu testemunhei os protestos, por exemplo, que eu acho que em Belém vai ser muito mais livre para os protestos da sociedade civil. Então, nas últimas COPs que eu acompanhei, Dubai e agora, e Sharm el-Sheikh, eu sei que também foi assim, todos os protestos do Greenpeace, WWF, tu relatou alguns deles no tem que ser pré-agendados. Então... que legal! Então é tipo um Tinder dos protestos, assim, tu tem que encontrar o melhor horário, melhor disponibilidade. Tu encontra na agenda, na ONU, tu coloca lá, assim, vai ter protestos de tal horário. Aí chegam alguns policiais, ficam ali de guarda para ver se não vai ter nada fora do script. Que loucura é isso? E assim foi. E teve um protesto muito bonito do Greenpeace, né, que eu registrei, que era eles retiraram alguns elementos simbólicos de tragédias no último ano. Então estava lá o Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí eles mostraram 3 objetos retirados da tragédia em Canoas. Um deles era uma calça jeans, que estava manchada com lama ainda, e um brinquedo de Lego. E o terceiro elemento era um disco do Paulinho da Viola, um disco de vinil, né? E aí uma das representantes, a representante brasileira, mostrou os elementos. Aí tinha também da Bélgica, tinha das chuvas na Alemanha, tinha na África do Sul. Então cada um mostrou, foram 10 ali. Foi um momento bem simbólico, assim, eu achei bacana, mas com horário marcado para acontecer, né? E teve Tércio, que eu estava
tem duas zonas, isso é legal do pessoal saber. A COP ela é dividida na Blue Zone e na Green Zone, a zona azul e a zona verde. A Blue Zone é onde acontecem as negociações, então é uma área de super segurança. Tu só entra lá com crachá, tu passa por detector de metal, visto, te inscreveu, credenciou 1 ano antes, então é onde estão os chefes de Estado. E a Green Zone ela é mais democrática, que eu costumo dizer, né? Porque é onde estão as empresas de inovação, é onde tem o drone, onde tem as coisas bacanas, assim. Que a gente vai 1, 2 dias para ver o que está sendo pensado, né? E onde qualquer um pode entrar, pagando um ticket, um ingresso, né? E aí eu fui um dia. E eu estava sentado, tomando um café, escrevendo a matéria, e eu vi que alguém começou a gritar atrás de mim com um cartaz. E aí a pessoa falava azeri, que é o idioma do Azerbaijão. E aí eu, não vou lá, né? Não vou olhar o que está acontecendo, é mais um protesto organizado. Tal. Aí daqui a pouco o cara começou a gritar mais alto, eu digo, vou lá gravar, pelo menos vai que aconteça alguma coisa. Aí saí da minha mesa, deixei tudo ali, saí da minha mesa e comecei a gravar. E o cara estava protestando contra a eliminação de cães nas ruas de Baku. Matavam cães, né, com tiro. Então, o cara tava com cartaz, sozinho, solitário, gritando ali, e já começou a juntar gente, todo mundo ali começou a gravar. E eu gravei para registro, né? Eu digo, alguma coisa importante e tal. Mas não esperava que 3 ou 4 seguranças agarraram o cara e aí carregaram o cara para fora e prenderam ele aos gritos, como a gente vê imagens das Pussy Riots lá em Moscou, né, método russo de prender manifestantes, ou seja, carregados, né, e aí já 2, 3 mulheres também foram agredidas pela segurança ali e foram levados e a gente não sabe para onde. Então, assim, é um país que tem um sistema autoritário, uma polícia muito parecida com a polícia russa, aliado do Putin, né, nas questões geopolíticas, e aí no fim, claro, renderam imagens ali bem chocantes, bem importantes, eu coloquei nas redes, mas a gente não pode esquecer isso. Então, assim, aí vem o questionamento também, né? Até que ponto a ONU se alia... Tem quem acha, assim, que faça crítica, até que ponto a ONU faz COP em países autoritários e exportadores de petróleo, de um método, né, crítico, de uma forma negativa, e ao mesmo tempo quem veja o fato das Nações Unidas fazerem as COPs nesses países como uma forma também de denunciar, de mostrar, de certa forma de exibir ao mundo as coisas que acontecem e de alguma forma também provocar o debate, né? Então não deixa de ser interessante, né? Para a gente dar um encaminhamento aqui, Rodrigo, uma coisa importante, quando a gente estava fazendo aquela linha do tempo ali, a gente publicou em GZH, também no Zero Hora Impresso, a gente falou que a América Latina, de certa forma, é muito minorizada, assim, com relação à COP. Eu acho que foram pouquíssimas, eu não vou me lembrar o número certo aqui, mas Argentina, Peru, México, e ficou por aí. A gente não tem um olhar para a América Latina. E aí eu queria te perguntar, além dessas questões que tu falaste que são políticas, te parece que vai ter essa plataforma América Latina na COP, o debate, ou como a gente está um pouco fragmentado politicamente, vamos nos ater ao grande debate que já é o suficiente para tomar todo o debate? Porque é icônico, né? Pô, é uma COP na Amazônia, né? Depois da Rio 92, que é um evento que muita gente está nos assistindo não nasceu, né? Antes da Rio 92, é o maior evento climático para a humanidade que o Brasil volta a ter protagonismo. Ao mesmo tempo, num mundo muito mais fragmentado do que aquela Rio 92, que tinha a União Soviética se dissolvendo, tinha um monte de coisa, mas agora a gente tem talvez já os Estados Unidos ou não participando, ou participando de uma forma muito menor. Talvez a Argentina não participe, né? A gente tem eleições que estão sendo colocadas aí em perspectiva, o próprio Chile, que é um grande aliado do governo Lula aqui, tá uma grande ameaça de não ser reeleito. Então, assim, tem um monte de elementos nessa nossa COP, né? O Javier Milei, o presidente da Argentina, retirou, né, sua delegação no meio da COP, né, que foi surpreendente, assim. Eu acho que de forma monolítica, eu acho que não vai ter uma união dos povos da América Latina pela COP, né? E o que a gente vê na COP é a participação dos povos indígenas sempre de forma muito caricata. Muito alguém, né, alguém que aparece lá no meio simplesmente para representar. Mas acho que sim, a questão de ser na Amazônia, eu acho que é simbólica. Eu perguntei para vários ali líderes governamentais, o prefeito eleito de Belém,
O próprio governador do Pará, né, os dois são aliados ali, o chefe o secretário executivo da Amazônia Legal, também do representante do governo federal, sobre, e agora, e Belém? Né? E a maioria me dizia o seguinte, não vá para Belém esperando que seja Dubai, até porque a rede hoteleira tem 30% da capacidade do que se espera. Então não vai ser Dubai. As 2 últimas COPs que eu cobri, tinha-se metrô. Né? Belém não tem. O uso do sistema de transporte público muito efetivo, com ônibus de graça para os participantes, com linhas exclusivas dos diferentes pontos da cidade que levavam direto para a COP, funcionaram no Azerbaijão, funcionaram em Baku. Eu acho que vai ser. O diferencial de Belém é que sim, vai ser dentro da Amazônia, que todo mundo fala. Aliás, todo mundo não é força de expressão, o mundo inteiro fala quando olha Brasil, mas pouca gente conhece. Particularmente eu tive muito pouco, não sei se tivesse lá. Nunca fui. Tive em Manaus, pousei, fiquei uma noite e fui para o Haiti. Então assim, eu não conheço a Amazônia. E se a gente que é aqui do Brasil não conhece, imagina o mundo. E é o principal tema de quando se olha para o Brasil. Então eu acho que vai ter talvez essa coisa do despertar para falar de um assunto onde nós estamos e do qual ele é extremamente relevante. E uma coisa que até me associo, assim, com uma das ideias que eu vi lá, que eu vi em Baku, que o mais importante ao final de cada COP não é a estrutura, não é isso aqui que a gente está falando, né? Que é as curiosidades do Azerbaijão, que é muito legal, é legal como experiência pessoal, como experiência cultural, como dividir com as pessoas, mas o que fica é a agenda. E o documento final, que é a marca, né? Então assim, é efetiva ou não é efetiva? Então eu acho que é isso, sabe? Que importa. Se vai faltar hotel, no Azerbaijão faltou. Eu reservei aqui, nós na RBS reservamos um hotel que era para ser super bacana, com estrutura, com internet, com café da manhã, dentro da cidade antiga. Quando eu cheguei lá às 3 da manhã, no dia que eu desembarquei, não tinha o hotel praticamente, eles sublocaram um outro prédio onde tinha um apartamento tipo um Airbnb, né? E lá eu fiquei, não tinha café da manhã, não tinha serviço de quarto nenhum. Então, assim, tinha problemas também de infraestrutura em Baku. Provavelmente em Belém vai se ter muito. Tanto que até algumas pessoas, e próprios governadores ali, alguns da região, tentaram trazer e fazer subsedes da COP. Mas a ONU não aceitou. A ONU não aceita. A sede tem que ser oficial e uma única. Não pode ser outras capitais da região. E vai ser Belém. Então, ou melhor ou pior a estrutura, o que vai ficar, espero, seja realmente o documento final, a agenda, a meta atingida, algum tipo de compromisso final. Né? E uma apresentação da Amazônia um pouco menos caricata, um pouco mais fidedigna aos problemas, realidades e questões da Amazônia que também envolvem desigualdade social, também envolvem garimpo, também envolvem crime. Então, assim, para além da imagem verdinha, tem muito mais complexidade do que isso. Isso é muito legal né? que tu tá falando, porque foi uma coisa que eu percebi muito lá, Tércio. Tem a floresta amazônica. Mas a gente esquece, e particularmente faço minha culpa aqui, a gente esquece que tem os povos que moram na floresta. Né? E a gente tem que olhar para a floresta não só como o verdinho, como fala, um mas ecossistema quem vive todo, lá. né? Exatamente. Então, assim, que seja, né? Esperamos, e a gente vai acompanhar e vamos ampliar essa cobertura ao longo do tempo, até porque cada vez mais esse assunto está em evidência. O Rio Grande do Sul foi, infelizmente, palco de uma tragédia climática, a maior da sua história, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conversar. Todo mundo tem dúvida. É construtivo o negócio, né? O que nós estamos fazendo aqui, dividindo com as pessoas, são dúvidas, são metas, são propostas. O fato é que nós temos aí já 29 COPs, né? 29 conferências da ONU. Então, não dá mais tempo, até para muita gente diz, não dá mais tempo para mitigação, né? Que não tem mais como reduzir, evitar que aquilo que aconteça, que a tragédia aconteça. Não, tem que se adaptar à mudança climática e projetar algum tipo de solução, não digo solução total, mas para que se mude a economia, a forma como nós vivemos, né, no mundo, consumimos de fato. E não é à toa isso que o Rodrigo está falando, que a gente está falando do compromisso de não aumentar o aquecimento além do que ele está acontecendo. Tá, mas não dá para... Não. A meta é não aquecer mais do que já está aquecendo. O está aquecendo já foi. Isso é muito interessante, porque eu conversei também com representantes das indústrias de combustíveis fósseis. Né? Então, do petróleo, do gás, e o discurso é esse. É assim, ó, a gente sabe que não vai ser para sempre.
não vai dar para consumir petróleo para sempre da forma como consumimos. O gás se vê como, né, um combustível de transição, porque polui menos, mas eles estão muito conscientes de que assim, o petróleo vai ser usado talvez em algumas fábricas, né, na indústria, mas como o uso de combustível comum precisa se descarbonizar a indústria, né? Então o discurso ele está dessa forma mais alinhado, até porque tem que deixar de ser o ônus, né, uma economia limpa, e ser o bônus, porque agora, inclusive a gente não falou aqui, mas daria uma outra live, o Brasil também entrou agora, está regulamentando o mercado de carbono, né? Verdade, que foi aprovado pelo Congresso durante ali. a COP, está para a sanção do presidente Lula, e é dinheiro para as empresas, ou seja, empresas que investirem no meio ambiente vão ganhar dinheiro. Ser recompensadas por isso. Exatamente. Né? Então, assim, não é mais aquele papo de ecochato, né, de ambientalista. Não, virou business, virou negócio. E a gente tem que entrar nesse mercado. Bem interessante isso, e a gente vai continuar certamente discutindo em Zero Hora também, aqui nos podcasts, sobretudo porque, como o Rodrigo falou, isso já está nos afetando. Ah, mas como é que vai ser? Não, já nos afetou. Já tivemos a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul esse ano. Então, não é uma questão de debate ideológico, como muita gente pode sugerir, né? Então, eu agradeço o Rodrigo também, e a gente agradece os nossos parceiros na cobertura da COP29. No meio ambiente, somos todos um só, CMPC na COP29, Vivo Natural, Sulgás para a transição energética do Rio Grande do Sul, a nossa energia nunca acaba, BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, juntos pela reconstrução do nosso estado, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Obrigadão, Rodrigo. Valeu, até a próxima, gente. E te espero também nos nossos próximos conteúdos aqui em GZH, e também não deixa de conferir o nosso site gzh.com.br. Tchau, tchau.